bença pai, bença mãe, bença pai. São várias vezes ao longo do dia. E eu não entendia muito isso. Eu falava, nossa, mas você entra, bença pai. Você vai na rua, bença pai. Volta, bença pai. Bença pai. É muita bênção, né? É muito pedido de bênção. E talvez a gente faça isso, os que ainda fazem, professora Cátia, pode ir. Os que ainda fazem com uma tradição, mas talvez ainda não entendam o que de fato é a bênção de um pai, a bênção de uma mãe. Lá no antigo Israel, e lá, aliás, a cultura bíblica judaica, né, é muito interessante a gente entender e conhecer a respeito dessa questão da bênção do pai. Eu quero convidar você a rapidamente ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis capítulo 28. O que você vai ver aqui no capítulo 28 do livro de Gênesis, a partir do verso 1, diz assim: Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre dos filhos de Canaã. Bom, a gente conhece a história, essa história aqui da bênção de Jacó, a bênção de Isaque para com Jacó. Mas essa bênção aqui, ela tem uma outra bênção que vem antes, que está relatada no capítulo 27, que é uma bênção que foi uma espécie de tomada de bênção antecipada que Jacó fez. Jacó e a sua mãe fizeram um plano. Ouviu Isaque chamar Esaú e dizer para ele o seguinte: olha, filho, o papai está querendo uma comidinha sua, você faz uma comida legal, você vai caçar, e o papai vai dar uma bênção. Hoje vai ser o dia da bênção, uma bênção especial. Todos os filhos sabiam o que significava a bênção. E aqui no capítulo 27, tendo-se envelhecido Isaque, verso 1, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu-lhe: daqui estou, pai. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E aí o verso 5 diz que Rebeca esteve ouvindo atrás da porta, ou atrás da tenda, enquanto Isaque falava a Esaú, seu filho. E ele disse que ia dar uma bênção especial para Esaú. E então, nesse momento, a mamãe, ela chama o filho mais moço, o filho que era mais amável, e diz assim: seu filho, seu pai vai dar a bênção, a tão sonhada bênção. Você vai adiantar o processo. E eles fizeram um planejamento. E no verso 18, Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Jacó não estava mais conseguindo enxergar. Respondeu Jacó, seu pai. Isaque não conseguia enxergar. E Jacó então respondeu ao pai: sou Esaú, o teu primogênito. Jacó mentiu. Fiz o que o Senhor me ordenara. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Isaque então desconfiou, mas ele, meio desconfiado, mas ainda assim ele acabou proferindo a bênção, a tão sonhada bênção. Quando Esaú chega e Isaque se assusta, e ele diz: quem és tu? Eu sou Esaú, estou aqui com a comida que o Senhor pediu, exato, né? E aí, resultado, Isaque disse: olha, o seu irmão veio aqui na frente e recebeu a bênção. E depois desse dia, Esaú disse o seguinte: quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Agora, vamos aqui. O que significa essa bênção? Que um mentiu para recebê-la.
e o outro estava disposto a matar um irmão por conta de uma bênção. Não é somente uma bênção, Deus te abençoe, meu filho, e ficar tudo certo. Existe alguma coisa, e existia alguma coisa muito mais do que isso que nós imaginamos quando nós lemos o texto. A bênção era algo preciosa na cultura judaica, na cultura de Israel, e ainda, obviamente, aqui a nação ainda estaria sendo futuramente estabelecida, mas era algo importante no meio do povo de Deus, a ponto de dois irmãos terem disputas por conta dessa bênção. Os filhos entendiam que era algo especial, algo espiritual, algo acima do normal, de apenas uma palavra, Deus te abençoe, e simplesmente isso, algo especial. Era uma bênção para as futuras gerações, era uma bênção que tinha que ver com a educação do filho, dos netos, dos bisnetos, por toda uma geração. A bênção era entendida como algo que faria a diferença em todas as gerações daquela família. As pessoas entendiam que aquela bênção era algo que era transmitido, um poder que era transmitido de Deus. Deus estava dando para o pai e para a mãe, a ponto de isso depois ser transferido para os filhos e para as futuras gerações. Não tinha que ver apenas com a prosperidade material, não tinha que ver apenas com a prosperidade da questão da saúde. Sim, todas essas coisas, a bênção material, a bênção da saúde, a bênção espiritual, a bênção social, todas as bênçãos estariam ali envolvidas nessa bênção, na bênção do Pai para com os seus filhos. E aí, portanto, nós vamos perceber que a partir disso, mesmo a bênção sendo concebida na base da trapaça, porque Jacó acabou trapaceando, ainda que era de fato o plano de Deus de abençoar Jacó, porque Deus viu a disposição espiritual de Jacó muito maior do que a disposição espiritual de Esaú. Mas Jacó acabou adiantando um processo. A bênção seria dele. Mas Deus não deixou de abençoar ainda assim Esaú. Ainda que a bênção da primogenitura é uma bênção específica da primogenitura, mas a bênção era algo muito importante. E a gente vai perceber o que aconteceu com esses dois irmãos. Jacó foi próspero, muito mais próspero do que Esaú. Esaú foi uma nação até grande, um povo importante, mas não se igualou à geração de Jacó. Jacó prosperou muito mais, porque a bênção, aquela bênção específica, fez uma diferença muito grande na vida daquele homem. Quando é que um rapaz se transforma em um homem? É uma mulher. Claro, isso não tem que ver com gênero aqui. A gente nasce, não é? Menino e menina. Mas agora eu estou falando do sentido da palavra assim, a responsabilidade conferida, para que a moça entenda assim, eu agora sou uma moça, não uma menina. Eu agora sou um homem, não um menino mais. Quando que isso acontece? Quando o pai, quando os pais, eles têm essa ciência, e eles olham no olho dos seus filhos, e eles dizem, não é? Você é um homem, você é uma mulher, se tratando das meninas, não é? O pai e a mãe, eles precisam dizer isso, olhando no olho. Agora, quando você, deixa eu ver aqui, quem são casados aqui? Deixa eu ver as mãos dos casados. Ok. Como é que você sabe que vocês são casados? Vocês se casaram. Teve cerimônia, foi no cartório, foi na igreja, as duas coisas. Não é? Pode ser que alguém, não sei, eu acho que aqui não tem ninguém hoje que está junto, amasiado.
essa palavra mais popular, né? Juntos. Quando você encontra um casal que está junto, amasiado, você pergunta assim: e aí, quando é que vocês são casados? Quando é que vocês, de fato, como é que vocês se sentem? Eles olham para o outro e eles dizem o seguinte: há uma segurança quando você conversa com um casal que não teve algo marcado de que de fato eles são casados, ou foi lá no cartório, ou foi realmente as duas coisas, no cartório e na igreja. A mulher olha para o homem e fica assim, o homem olha, há uma desconfiança, há uma insegurança. Por quê? Porque não sabemos se somos casados, somos de fato um casal. Sabe por quê? Porque faltou aquilo que marcou aquele momento, a cerimônia. Quando você pergunta para um casal que é casado, foi lá no cartório, ou foi na igreja, e pergunta assim: vocês são casados? Como é que vocês sabem que vocês são casados? Eles dizem assim: porque nós tivemos uma cerimônia que marcou esse processo da nossa vida. Você se lembra o dia que você casou, ainda que foi muito simples, lá no cartório, de repente teve uma festinha, um negócio assim, você se lembra, isso marcou a sua vida. Mesmo depois que o casal que está junto há muito tempo e que conheceu o Evangelho, e aí eles vão lá no cartório e eles vão lembrar desse momento: agora nós somos casados. Enquanto isso não acontecer, enquanto não for proferida essa bênção para o casamento, não tem, há uma desconfiança. Não sei se somos casados, estamos juntos. Você já percebeu que é assim? Essa é uma realidade. Mas na cerimônia, a cerimônia marca esse momento especial. Por que nós não fazemos isso no momento que os nossos filhos e filhas eles estão crescendo? A gente tem que estudar com eles um processo, prepará-los para esse momento, e então você dá a declaração. Lá nos dias de Jesus, como eu disse, nos tempos bíblicos, mas isso era marcante no povo de Deus. Nos dias de Jesus, se alguém chegasse para um menino, por exemplo, e perguntasse assim: você é homem? Nós não estamos falando de gênero aqui, tá? No sentido de reconhecer que agora ele tem uma responsabilidade diferente de quando criança. Então, o menino poderia dizer assim: ainda não, a minha cerimônia, a bênção do meu pai será ano que vem. Então ele dizia, estava muito claro isso para ele. Ou senão para uma moça, a mesma resposta. Ou senão você perguntava para o menino, agora o rapaz: e você já é homem? Ele disse assim, ele diria: sim, a minha cerimônia, a bênção do meu pai já foi proferida ano passado, quem sabe, não é? Isso era marcado de uma maneira especial. Não é assim na nossa cultura, infelizmente. Mas deveria ser, porque esse era o processo da cultura bíblica. E nós perdemos isso. Haja visto que nós estamos aí presenciando essas inseguranças, incertezas em relação, quando você pergunta para os meninos, para as meninas, então eles não sabem dizer e nem definir se de fato são homens, se são mulheres, e agora vem a confusão também de gêneros, não é? Que coisa terrível, porque nós perdemos de vista a bênção que é devidamente proferida pelo papai, e a gente diz a mãe, proferida para os filhos. Semanalmente o povo judeu, eles têm um processo judeu ortodoxo, não é? Ali no pôr do sol da sexta-feira, reúne a família, e ele dá uma bênção para sua esposa. E ele diz palavras bonitas. Diz assim: esposa, olhando nos olhos da esposa, diz assim: você é muito amada por mim. Você é uma bênção. Você é algo que tem tornado a nossa família próspera, porque Deus te abençoou para que você pudesse nos abençoar. Então o homem olha e diz palavras de carinho, de apreço, de dedicação, e ora pela esposa. Em contrapartida, a esposa também
vai dizer o que sente e abençoa o esposo. E depois a bênção vai para os filhos, chama os filhos, e um a um, olhando olho no olho, e diz todas as semanas. Os judeus fazem isso. Não é à toa que quando você vê o judeu, você vai ver, na sua grande maioria, a prosperidade. Não somente a prosperidade material. Sabe por quê? Porque o pai, desde cedo, a mãe, desde cedo, olhou a criança toda semana, incute na cabeça daquela criança e diz assim: você vai ser uma bênção, você já é uma bênção, você vai ser o melhor da sua classe, você vai ser um grande cientista, você vai ser um grande médico, você vai ser isso, você vai ser aquilo, toda semana, olhando e dizendo, e falando. E você sabe que os grandes ganhadores dos prêmios Nobel, de ciência, de física, de economia, etc e tal, você vai perceber, na sua grande maioria, são judeus. Sabe por quê? Porque os pais, ao invés de proferirem palavras de derrota e uma série de coisas, eles falam de bênçãos. Sabe, queridos, eu não conhecia a cerimônia da bênção, e ainda nós estamos conhecendo em alguns detalhes, né? E graças a Deus, a Lécia, que ela trouxe isso aqui, né, para a gente entender um pouco mais. Ela mandou algumas coisas, eu achei tão bonito, porque a gente vive nesse mundo, a gente vai perdendo tempo, tem tanta coisa bonita. E sabe, Lécia, você fala, mas o pastor não conhecia esse processo todo? Não é? Eu nunca na minha vida, como adventista de berço, vi uma igreja fazendo uma cerimônia da bênção. Eu já vi festa de debutantes, né? Troca do sapatinho também, né? das meninas, porque está completando. Aquele ciclo passa de criança para... Sim, já vi isso. Mas não algo específico, tirando só o foco da festa e colocando algo realmente espiritual. E entendendo o valor da bênção do pai e da mãe para os seus filhos, da esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa. É por isso que a gente tem que tornar isso aqui uma realidade na nossa igreja. Porque se a gente fizer isso com os nossos filhos e filhas, eu e a minha esposa, a gente faz muitas cobranças para os meninos lá. Não atrasa, cadê os pratos para lavar? Vocês estão brigando, é aquela cobrança. Deus que nos perdoe, né? Claro, algumas cobranças elas têm que continuar a marcação cerrada, mas junto com as cobranças, as bênçãos, as palavras de apreço, de carinho, de amor, é isso que a gente precisa ao longo. Eu penso que o Natan teve essa possibilidade, né? Ele é um menino dócil, uma pessoa assim, de fato sonhadora, né? Uma pessoa para frente. A família sabe muito bem como é que é o Natan. É um menino bom para a gente conviver, muito agradável, e parabéns, porque isso é fruto de uma boa educação. E não é fácil educar filhos, não é fácil, mas aqui nós estamos vendo um menino que está sendo educado e que se permitiu ter essa cerimônia. Alguns meninos vão dizer assim: pai, mãe, não vou pagar mico, vou fazer essa cerimônia não, né? Mas o que é isso e tal? Sabe que hoje o pessoal adolescente e tal tem essas coisas, né? Vou pagar mico. É, mas não, queridos, ele não está pagando mico, né? Muito pelo contrário, está exaltando o nome de Deus. Amém. Permitindo que as bênçãos de Deus advindas, né, por meio aqui dos pais, que essas bênçãos sejam bênçãos reais, porque têm sido reais na vida dele. Louvado seja Deus por isso. Amém. Quando nós fizermos isso com os nossos filhos, nós teremos uma igreja diferente. Uma igreja abençoada, de pais abençoadores, de filhos que vão longe. Serão os médicos, serão os cientistas, serão os pastores,
serão as pessoas que terão todas essas profissões. Amém. Mas para finalizar a obra de Deus e Jesus Cristo vindo das nuvens dos céus. Amém, que assim seja. Louvado seja Deus por isso. Que Deus continue abençoando. Que Deus continue bendizendo a vida do Natan, de todos esses filhos e filhas que estão aqui. Porque a partir de agora, pelo menos uma vez na semana, lá no pôr do sol, quem sabe na sexta-feira, o marido vai olhar para a esposa e vai dizer palavras de bênção. Mesmo que a semana não foi tão assim, mas vai ser um momento diferente. A esposa diz para o esposo diz para a esposa, e depois a gente fala para os filhos. E eu quero finalizar dizendo que nessa cerimônia, que especial, achei interessante o sermão do pastor, quando ele diz assim: normalmente quando a gente vai pedir a bênção a uma pessoa mais velha, superior, nós que estamos pedindo as bênçãos é que nos ajoelhamos diante da pessoa mais importante, não é? Mas Jesus veio e fez algo diferente. Jesus se curvou diante dos pés dos discípulos para lavar os pés, e naquele ato Jesus estava abençoando os seus discípulos, ajoelhados aos pés daqueles que receberiam a bênção. Que tal, pais, se ajoelharem diante dos seus filhos e dizer assim: filho, eu estou, pelo poder de Deus, concedendo uma bênção para vocês, a bênção espiritual, a bênção da prosperidade, a bênção da educação, a bênção de tudo na sua vida. Amém. A nossa cultura não faz isso, porque parece que vai diminuir a autoridade do pai e da mãe, não é? Imagina você se ajoelhar diante dos pés dos seus filhos. Mas não é diminuir nada e absolutamente nada. Papai do céu abençoe a todos nós, as nossas famílias, os nossos filhos. Que Deus abençoe você, Natan. Deus abençoe você. Nós nos comprometemos a continuar a ensinar você os princípios de vida de Deus. Nós nos comprometemos a continuar a amar você. Nada que vier a fazer nos levará a deixar de amar. Você sempre será nosso filho. Nós nos comprometemos a fazer com que nossa prioridade seja estar disponível para aconselhar-no em qualquer área de sua vida e a qualquer momento. Nós o ouviremos sem julgamento ou condenação e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para cooperar com Deus em abençoar a sua vida. Nós nos comprometemos a orar por você regularmente. Continuaremos a orar para que a vontade de Deus se realize em sua vida, para que você cumpra a sua missão em Cristo. Nós nos comprometemos a ser os seus parceiros de oração pelo momento certo de buscar a esposa escolhida por Deus para você. Nós concordamos em protegê-lo de qualquer pessoa que não seja enviada por Deus para ser sua esposa. Nós nos comprometemos a continuar a honrar com uma comunicação franca e compreensão. Com a graça de Deus, procuraremos separar sempre identidade de comportamento para honrá-lo como pessoa, mesmo quando seu comportamento exigir disciplina. Nós nos comprometemos a continuar a aplicar a sua vida uma disciplina que agrade a Deus e seja apropriada à sua idade, contando com a direção do Senhor, a fim de desenvolver seu caráter e sua educação para que você venha a cumprir suas atividades enquanto permanecer em nosso lar.
Cooper Anderson, que expressa o sentimento dos pais. Antes de louvar, quero dar minha participação também. Eu só estou nessa cadeira de roda, Natan, porque eu desobedeci os meus pais. Obedeça a seus pais, porque assim diz o Senhor, Ele te honrará para o resto das suas vidas. Não desobedeça seu pai por nada, cara. Se sua mãe falar não, obedeça. Se seu pai falar não, obedeça. Assim você será abençoado para o resto da sua vida. Não deixe de ouvir jamais os seus pais. Você vai ouvir muitas pessoas aí fora, Natan. O que está lá fora não pertence a Deus. Saiba disso. Você pertence a Deus. Você está sendo ungido nesse momento por Deus. E Ele vai te abençoar para o resto da vida. Não saia dos caminhos e você terá as bênçãos dele. Deus te abençoe. Eu queria que você ficasse do tamanho do pezinho de feijão pra dar milhões de beijinhos e me apertar bem junto ao coração pra ser a minha eterna criança, tão alegre a brincar e para sempre inocente, pra jamais deixar de sonhar. Mas o tempo vai passando e depressa vai voando, vai levando meu menino. Já não sou mais seu herói. É que o tempo vai passando e depressa vai voando. Só te peço, Pai, composto, toma conta do meu moço, que sorriso de criança volte sempre abraçar. Pois parece que foi ontem que você chorando veio me contar que caiu lá na calçada, queria um beijo pra começar. Tudo isso vou lembrando, são coisinhas tão normais. Fico triste só pensando que esse tempo não volta mais. Mas o tempo vai passando e depressa vai voando, vai levando meu menino. Já não sou mais seu herói. É que o tempo vai passando e depressa vai voando. Só te peço, ó Pai bondoso, toma conta do meu moço, que sorriso de criança volte sempre abraçar. Nosso Deus, ao pegar
porque o Senhor nos ama. Deus Pai, eu te agradeço pelo meu filho, Natan. Você já não é um menino, você se tornou um homem. Você está capacitado em tudo aquilo que precisa para cumprir a sua missão como um homem de Deus. Não há nada que precise fazer para tornar-se um homem, porque Deus já o constituiu assim. Hoje, estamos apenas reconhecendo publicamente o que Deus fez em você. Natan, eu observei que Deus o criou como uma pessoa muito inteligente. Ele também lhe deu o dom e habilidade de serviço. Eu creio que o Senhor queira usá-lo poderosamente durante a sua vida. Filho, eu sou muito feliz porque Deus tê-lo colocado na nossa família. Você é um presente de Deus, assim como significa o seu nome. Eu o amo. Hoje me sinto tão orgulhoso de você. Eu o abençoo com a sabedoria de Deus, com a segurança emocional, com pureza sexual e fidelidade matrimonial. Que Deus continue a deixá-lo prosperar em tudo o que fizer, e que você possa servir ao Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Hoje, diante de Deus e destas testemunhas, como seu pai, eu deixo aquele menininho da mamãe e do papai ir embora e libero a você a autoridade e a responsabilidade de um adulto. Afirmo que você é um homem. Eu e sua mãe o amamos. Filho, e o libero para cumprir os planos de Deus na tua vida. Obrigado, Jesus, pelo trabalho. Amém. Neste momento, entra o Samuel, trazendo a caixa com um presente simbólico que representará a bênção na fase adulta para o Natan. CNH. Eu vou explicar para vocês entenderem o sentido. Natan sempre nunca gostou de brincar tanto assim com bola. Não foi fã de futebol, o negócio dele era carrinho, né? E ele cresceu dizendo que assim que ele tivesse idade, ele tiraria a habilitação. E essa CNH de mentira, fantasma, é uma promessa de que em janeiro você começa a sua autoescola. Isso do filho, não é? Chamar os pais aqui. E Natan, nesse momento, vai proferir algumas palavras para os pais nesse momento especial. Eu queria dizer que eu quero para falar depois de chorar, então se minha voz não sair. Compromisso do filho. Eu consagro
o resto da minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que Ele faça de mim o homem que Ele quer que eu seja, contando com a graça de Deus. Eu me comprometo a viver de uma forma que lhe agrade, adotando a Bíblia como padrão absoluto para a minha fé e conduta e com base para todas as decisões que tomarei na minha vida. Como jovem solteiro, eu me comprometo a me relacionar com moças de maneira pura e agradável a Deus. Eu escolho como meu relacionamento de acordo com os princípios de parceria cristã agradável a Deus. Ao ser liberado hoje como adulto, eu me comprometo a continuar a honrar as autoridades de meus pais e a vê-los como principais instrumentos de Deus para o crescimento do caráter e desenvolvimento da minha vida. Eu me comprometo a reconhecer que o dinheiro é um presente de Deus em lugar de algo que eu adquiro por merecimento. Como tal, eu me comprometo a administrar de maneira temente a Deus todos os recursos financeiros que Ele possa decidir colocar à minha disposição. Eu renuncio especificamente ao espírito de mamon e escolho fazer de Jesus Cristo a fonte da minha provisão financeira deste dia em diante. Eu escolho honrar toda a autoridade legítima da minha vida. Eu me comprometo a honrar a autoridade de meus pais, avós, professores, pastores e autoridades civis. Eu renuncio especificamente a atitudes ou estilos de vida de independência e rebelião e opto por viver como um homem livre, permanecendo sob autoridade e exercendo autoridade. Minha passagem bíblica favorita até este momento da minha vida é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119. Nós vamos fazer uma oração. A igreja pode ficar sentada ou ajoelhada, vocês façam o que sentir, tá bom? Senhor, o Senhor lembra o susto que o Senhor me deu há quase 18 anos atrás, quando o Senhor me revelou que eu seria mãe? E que presente especial o Senhor me deu. Eu estou convivendo com Natan há 17 anos. Tento ser a melhor mãe para ele. Sei que é, mas também sei que o Senhor tem me guiado em tudo. E hoje, Senhor, eu agradeço pelo homem que o Senhor o tornou. Consagro, Senhor, o dia do nascimento do Natan. Consagro a vida dele. Consagro ao Senhor as pessoas com quem ele vai se relacionar. Consagro, Senhor, os amigos que se aproximarão dele. Conduza, Senhor, Natan em todas as coisas. Eu consagro a vida financeira do Natan, para que ele seja o que o Senhor deseja que ele seja. Senhor, eu já falei isso com o Natan várias vezes. Neste mundo, ele pode ser o que ele quiser, mas eu não quero, Espírito Santo, que ele esqueça que independente do profissional que ele vai ser, ele sempre será teu filho. O Senhor permitiu que eu criasse, e eu consagro a sua vida, mais uma vez em tuas mãos, que é pelo resto da vida do Natan. Agora na fase adulta, ele tomará suas decisões e terá consequências, e que em todas as decisões o Senhor venha guiá-lo. Senhor, perdoe os pecados do meu filho, perdoe os meus pecados como mãe e do Neiva como pai. Que os nossos pecados não façam separação entre nós e o Senhor, mas que neste momento o Senhor venha conduzir a vida de adulto dele,
Deus, se ele for feliz, eu serei. Então, calma, Natan, todas as vitórias que o Senhor tem preparado para ele, até que o Senhor venha, até que um dia, Jesus, eu possa estar no céu com ele. Consagro a minha família e todas as famílias aqui representadas no altar do Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Salva-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Ouviremos neste momento as palavras da líder do Ministério da Criança e dos Adolescentes, professora Cátia. No livro de Lucas, de capítulo 15, é uma história muito conhecida por todos. E talvez se eu chamar as crianças que estão aqui presentes, eles falarão essa história de cor. Diz ali que uma mulher perdeu uma dracma. E o que ela fez? Ela então arrumou, limpou a casa, trouxe luz, procurou, e quando ela achou aquele valor que havia sido perdido, ela então chamou seus amigos, os seus vizinhos, e comemorou com ela. Aí você pode me perguntar assim, mas Kátia, o que essa história tem a ver com este momento? Valores que estão sendo perdidos dentro do lar. Valores e verdades bíblicas como esse, como a bênção. Mensagens, verdades bíblicas que foi se perdendo. Valores como este, que muitas vezes está se perdendo dentro da casa dos lares adventistas, dentro do povo do Senhor. Mas a Mércia, quando ela encontrou esse valor, e ela viu quão importante é esse momento da bênção, o que ela fez? Ela fez acontecer na casa dela. E agora ela estendeu isso à igreja. Ela veio aqui, preparou este momento para dizer para nós: encontrei um valor importante. Comemorem comigo. Façam o mesmo na sua família. Assim, quando aquela mulher perdeu aquele valor, aquela dracma, ela depois, ao encontrar, que ela trouxe luz, então essa luz é a presença do Senhor no lar. E quando a presença do Senhor está no lar, a luz, então o Senhor mostra para nós onde está a sujeira do nosso lar e onde nós devemos limpar. Então, a Mércia encontrou esse valor. Ela compreendeu esse sentido bíblico. E ali, então, ela seguiu alguns passos e tornou esse momento tão significativo e importante, tanto na vida do Natan, na vida da família e todos os seus amigos que aqui estão. Que Deus abençoe ricamente essa família. Que vocês continuem seguindo as palavras do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui no livro de Josué, finalizo com ele, esse verso. Josué capítulo 1, versículo 8, e diz assim, ó: não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nela. Ele diz mais: meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito aqui. Só então, olha só, quando nós cumprirmos fielmente tudo que está escrito neste livro, aí o verso termina lindamente dizendo assim: para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que todos nós possamos ter este verso e guardar este momento no nosso coração. E assim como a Mércia encontrou esse tesouro tão precioso, compartilhou conosco, que possamos fazer o mesmo com os nossos filhos. Deus abençoe vocês e ricamente o Natal. Te agradeço por me libertar e salvar.
Pode ser que você não tenha tido um pai e uma mãe que proferiram palavras de bênçãos a você. E você cresceu, e você está aqui nessa tarde, mas você não veio por acaso, simplesmente para participar desse culto tão especial da bênção, mas porque Deus também tem uma bênção especial para você. Ainda que seu pai e sua mãe não tenham proferido alguma coisa, eles não tenham proferido uma bênção especial na sua vida, hoje, nessa tarde, você vai ter uma bênção proferida, uma bênção especial para você. É para o Natan, mas é para você também nessa tarde. Deus amado e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu um dia de conhecermos o Evangelho, a Tua Palavra, a salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou de onde nós estávamos para dizer: filho, eu te amo, você é um abençoado, uma abençoada, eu quero dar bênçãos sem medidas para você, eu quero que você prospere, eu quero que você tenha uma vida espiritual abençoada, que você me conheça, que você tenha o conhecimento da salvação, que você tenha saúde física, mental, espiritual. Nessa tarde, Deus, o Senhor está falando isso para todos nós. Se por acaso os nossos pais, e é bem provável que eles não tenham dito palavras assim, nesse momento, nós estamos proferindo essas bênçãos a todos aqui nessa tarde, porque o Senhor está querendo nos conceder todas as bênçãos possíveis, para que nós sejamos reconhecedores do dom da salvação, especialmente. Que o Natan, esse jovem, que ele agora tem um caminho à frente da sua vida, seja uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. Que ele recebeu esse dom, ele recebeu essa dádiva dos seus pais, porque um dia os seus pais receberam do Senhor, receberam também, obviamente, dos seus pais. E nós agradecemos aqui, ó Deus, pela vida da irmã Lúcia, do irmão Bastos, que educou, pela vida, ó Deus, da família do Neiva também. Nós te agradecemos por essa família tão querida e tão especial aqui da tua igreja. Bênçãos para o Natan, Deus, vida longa para ele, sempre ao lado do Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Abençoe a todos os filhos e filhas nessa tarde. Amém. Amém. Amém.